Convido a todos os irmãos a se colocarem em pé. Vamos aqui com o nosso pessoal da música, nossa organista ad hoc hoje, né? Nossos instrumentistas, vocalistas, nossa ministra, nosso dirigente. Vamos oferecer esse nosso culto ao nosso Deus, desejando que na vida de cada um, na minha, na sua, seja uma experiência marcante de crescimento no conhecimento da palavra de Deus e no desejo de praticar aquilo que nós aprendemos. Pai nosso, nessa hora aqui, por Ti mesmo assim cremos, reunidos, nos juntamos, vozes, corpos, mentes, pensamentos, num só propósito: colocar o Teu nome bem alto nas nossas vidas. Nós temos as nossas limitações, nossos temores, nossos anseios, nossas necessidades. Mas, Senhor, nós queremos, em meio a essas nossas realidades, Te louvar. Nós fazemos por gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem oferecido às nossas vidas, seja materialmente, espiritualmente, emocionalmente, fraternalmente. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, é dom Teu para nós. Retribuímos tanta gentileza, tanta misericórdia, Te cultuando, Te louvando, Te adorando, Te ouvindo. É o que faremos nesta manhã, em nome de Jesus. Todos podem então se assentar e vamos dar início então a este culto de gratidão a nosso Deus. O nosso ponto de segurança é este: nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz e graça daquele que reina para sempre, Jesus Cristo. Amém. Então, queria aproveitar esse primeiro momento de nosso culto para fazermos uma santa bagunça. Levante do seu lugar, cumprimente o seu irmão, diga a paz do Senhor. Um domingo abençoado, um domingo de celebração ao Deus da vida. Né? Louvado seja o Senhor Jesus. Gostaríamos de transmitir um fraternal abraço àqueles irmãos que prestam culto conosco agora pela internet. São muitos, de vários lugares do Rio de Janeiro, do Brasil e também do mundo. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, é um tempo de louvor, de gratidão a Deus por tudo que Ele é e tem sido e faz na sua vida e na minha vida. Portanto, em pé, logo de manhã, vamos adorar a esse Deus bendito.
Você pode se assentar. Agora sim, queremos como igreja conhecer nossos visitantes. Alguém nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez? Por favor, manifeste-se ficando em pé. Não vejo ninguém. E aniversariante da semana, tivemos? Se sim, por favor, venha aqui à frente para orarmos, agradecidos a Deus por esse tempo precioso de mais um ano de vida, ou de batismo, ou de casamento. Fique à vontade, venha. É de batismo? Aniversário. Deus abençoe. Mais alguém? Vou pedir ao irmão Renato Cisi que venha então agradecer a Deus pela vida desta irmã. E eu sei que muitos que prestam o culto, Renato, pela internet também certamente fazem aniversário, e também a ele que a graça e a generosidade de Deus também os alcance. Vamos orar então. Amém, Senhor meu Deus. Entramos agora em pedido único, Senhor, em fraternidade aqui, por Cristo Jesus, agradecendo por esta vida, Senhor, que possa ser abençoada, conhecer seu tempo que se conta quando está junto a Ti, Senhor. Todos os dias que sejam contados diante dos Teus anais, Senhor. Te agradecemos, te pedimos que Tu prolongues a vida, que Tu possas ser conosco, com ela. Senhor, abençoa abundantemente, Senhor, que a Tua graça seja sobre todos nós. Amém. Que possamos ter a graça de compreender, entender e cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Muito bem. Irmã Auxiliadora, Deus abençoe. Muita alegria, tempo de vida que celebramos diante de Deus. A prontidão em obedecer, fundamentada na fé, caracterizou essa prática durante toda a sua vida. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abrão, ainda Abrão, como lhe ordenara o Senhor. É o que está expresso em Gênesis 12, 1-4. Eu convido você a pôr-se em pé e vamos ler o que está impresso no nosso programa, dando sequência a essa leitura desses projetos que Deus nos põe na mente e no coração. E quando aceitamos, meus irmãos, se tornam bênçãos, como Abraão foi uma bênção e é até hoje, e por conta dele ter aceitado o projeto e o desafio de Deus, o Evangelho chegou até aos nossos corações. Diz assim o texto então: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. De sua parte, disse Deus a Abrão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. E porque guardamos a aliança, Ele, Jesus Cristo, é aquele que reina em nós.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Só a igreja. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Ainda testifica a promessa de Deus a Abraão, conforme expresso em Hebreus, que vamos ler agora. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele estava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Porque Abraão, como nós, precisamos sempre seguir com fé. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos da videira, eu não temerei, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei tudo posso em Deus. É Ele quem fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou
rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Sim, para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei o posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Você pode se assentar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por tudo. Meus irmãos, vamos adiantar e vamos agora para um tempo de intercessão. Esse é um tempo especial, tenho insistido nisso, porque, embora nós não saibamos a dimensão desse tempo, muitas pessoas oram, intercedem pelos nossos pedidos individuais, sem que nós saibamos. Para que essas pessoas orem, intercedendo pela sua vida e pela minha vida, é preciso que nós nos manifestemos. Por isso a importância que temos nesse culto de revelarmos a Deus na congregação, se algo nos incomoda. Por isso que nós pedimos que você se manifeste, e somos democráticos e sempre seremos, de qualquer forma, vindo à frente, se ajoelhando, levantando a mão, se levantando, porque muitas pessoas ficam olhando, porque nós somos os olhos de Deus, nós somos os braços e as mãos de Deus. Deus abraça e Deus olha através de nós, como igreja. Então podemos interceder durante a semana, meses e às vezes anos, por aquilo que vai incomodando os nossos corações. Então agora nós vamos cantar este hino que está impresso, que Deus é fiel, Ele tem sido fiel e continuará fiel, apesar das minhas dificuldades, dos meus descaminhos e dos meus pecados. Mas então que nesse tempo de cântico, você possa depositar no altar do Senhor Jesus Cristo aquilo que incomoda o seu coração, aquilo que incomoda a sua vida. Talvez um pecado que você não consegue deixar. Deus se incomoda e se importa com isso e quer ajudar você. Talvez uma dificuldade em ordem familiar, com o cônjuge ou com filhos. Deus tem interesse em ajudar. Talvez um problema de saúde, pode ser não seu, de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho. Deus tem interesse em ajudar. Confiemos nele, irmãos. Olhemos para trás, lembremos do Deus que prometeu a Abrão, quando o chamou e o transformou em Abraão, o homem de fé, o homem pelo qual nós todos conseguimos alcançar e ser alcançados por Jesus Cristo, porque dele é que vem a herança de Deus. De Abraão é da onde vem Jesus Cristo em sua genealogia. Abraão desafiado foi e aceitou esse desafio. Façamos a mesma coisa, tenhamos fé, porque ele, diz a Bíblia,
não pode negar-se a si próprio, Ele permanece fiel. Então vamos celebrar a Deus cantando e fique muito à vontade. Venha aqui à frente, fique em pé, mas não deixe de se manifestar diante do Deus que tudo pode. Façamos isso. Bondoso Deus, te louvamos, porque temos experimentado a tua fidelidade, Senhor. Somos pecadores, às vezes entristecemos o teu Santo Espírito, mas o Senhor permanece ao nosso lado. Como somos felizes por isso, porque o Senhor não nos deixa, não nos abandona. E, ó Deus, esse tempo agora em que passamos por problemas, muitas vezes nossos problemas pessoais, muitas vezes problemas das nossas casas, com os nossos cônjuges e filhos. Ó Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nossas famílias, Senhor. Que o Teu Espírito nos una cada vez mais, Senhor, para que todos percebam que a diferença no nosso lar é Jesus Cristo. Nós não podemos ser iguais aos nossos vizinhos. Precisamos ser diferentes, amorosos,
amorosos com os cônjuges e com os filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos uma família centrada na Tua vontade, centrada no Evangelho Santo de Jesus. Como precisamos disso, Senhor. Dias precisam de tantas referências, dias que buscam, pessoas que buscam tantas referências. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a mostrar o Senhor Jesus como aquele que é capaz, e é capaz, porque temos experimentado isso há tanto tempo em nossas vidas, de mudar as histórias, de criar a história, uma história que te dê orgulho, ó Deus, uma história que nos encha de alegria também. Deus bendito, tantas pessoas doentes em hospitais, receosos de exames que estão fazendo, ó Deus, pacifica cada coração. Ó Senhor, orienta os médicos para que façam o correto diagnóstico e que as medicações, se porventura forem necessárias, surtam efeito imediato em nome de Jesus. Que os nossos doentes, nossas igrejas, ó Deus, sejam curados. Nós cremos no médico dos médicos, aquele que tem todo o poder. Nós nunca vamos deixar de acreditar nisso, Senhor. Nossa fé que temos no Senhor, dada pelo Senhor mesmo, é que nos garante isso, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso te louvamos. Deus bendito, também tantos irmãos precisando de emprego. Talvez poucos, muitos, não sabemos, mas conhecemos pessoas que estão desempregadas, estão deixando suas famílias preocupadas. Ó Deus, abre uma porta de emprego, Senhor. Nós precisamos da dignidade desse tempo capitalista, onde as pessoas se enxergam através do emprego, mas nós queremos nos enxergar através de Jesus Cristo, Ele que nos motiva. Então, Jesus bendito, concede um emprego àqueles que precisam. Alguns irmãos também enfrentando dificuldade na justiça, com causas que se arrastam por tanto tempo. Deus, Pai de misericórdia, atua o Senhor como grande advogado. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, porque este mundo não nos ajuda, Senhor. Esse mundo com tantas coisas bonitas, belas, charmosas, cheirosas, só nos afastam do Senhor. Nós precisamos e queremos estar perto daquele que nos defende, e quem nos defende é Jesus Cristo através do seu Espírito. Deus bendito, age com toda a liberdade em nossas vidas, resolve todos os nossos problemas e nos ajuda com sabedoria, inteligência e esforço nosso mental, intelectual e emocional a sermos parceiros teus para darmos conta daquilo que vem em nossas mãos. Assim fazemos, assim pedimos, porque cremos em Ti e esperamos no Senhor em nome de Jesus. Amém. Se assentar. Dentro de alguns minutos, eu vou ler um artiguete que foi escrito pelo pastor Josué Melo Salgado, pastor da Igreja Memorial Batista de Brasília, sobre as questões recentes que estão ocorrendo na França. Neste momento que antecipa então a nossa entrega de dízimos e ofertas, quero trazer algumas poucas informações. Fiquem os irmãos sempre atentos ao nosso boletim, porque temos aí as atividades da igreja. Uma delas que quero sublinhar é a nossa celebração por aqueles irmãos, irmãs, amigos que completaram, que terminaram um curso na sua vida. Então, nós vamos fazer esse culto em fevereiro, no dia 8, no segundo domingo, portanto, no culto às 19h30. Então, se você é pai, o seu filho, o seu neto terminou o CA, não sei se ainda existe a terminologia que muda, a gente não consegue acompanhar, o ensino fundamental, o ensino médio, um curso de línguas, um curso técnico, um curso superior, um pós-superior, um mestrado, doutorado, uma pós-lato sensu, terminou, vem agradecer a Deus. Nós temos já as becas prontas, o irmão nos doou, temos já, portanto, as becas, mas é preciso que você se inscreva, nós podemos organizar este culto. Então, no boletim tem como você pode fazer, então, a sua
inscrição e participar desse culto, você mesmo ou alguém de sua família. É muito bom que algumas pessoas participando desse culto aqui fazem no seu coração um propósito: vou estudar isso ou aquilo, e depois vem dizer: olha, já me matriculei, estou estudando. E alguns já podem dizer: já terminei, agora eu vim agradecer. Claro que as etapas continuam. Segunda informação, temos feirinha hoje. Então, assim que acabar aqui esse culto, espero que já estejam chegando. Se já não chegaram, você pode comprar aqueles alimentos que nós, ao fazer essas aquisições, abençoamos uma comunidade de videira, aquela que sofreu transtornos imensos com as borrascas de alguns anos e procuram, através da sua produção, se recuperar, se sustentar, o que não é muito fácil. Nós temos tido essa cooperação junto com outras igrejas aqui, batistas aqui do nosso bairro. Então, quero destacar este elemento antes de nos prepararmos para a entrega de nossos dízimos e ofertas. Também quero dizer que continuamos aqui com, antes, o nosso banheiro aqui do fundo, para os coristas sobretudo, aqueles que vêm aqui pelos fundos, já estão prontos, masculino e feminino, ficaram muito bonitos. Eu sou um usuário constante, às vezes eu saio daqui, vou lá e volto, né, porque a dinâmica às vezes não permite que eu vá na hora certa, então eu tenho que ir na hora que eu posso, né? Então estão muito bonitinhos, ficaram lindinhos mesmos, e estamos aqui então continuando aqui a nossa reforma do lado. Depois no futuro queremos que os artistas da igreja possam pintar aqui esse muro para ficar um ambiente assim bonito. Já derrubamos aquela muralha lá da ponta, estamos então refazendo juntamente com o Colégio Batista. Tem uma máquina ali agora, esse muro logo ficará pronto. Poderemos agradecer a Deus também por esse momento na nossa vida. E o tempo, a grande pergunta. Eu, irmãos, quero dizer que fui muito desafiado essa semana. Nós tivemos aqui um culto de gratidão a Deus pela vida da irmã Senira Lopes, fundadora junto com o irmão Wilton dos clubes bíblicos aqui nos anos 70 e 80. E um dos frutos dos chamados clubes bíblicos foi, na época, o Chicão. Os jovens aqui daquela época sabem a quem me refiro. Francisco Augusto, hoje ele é bispo da igreja Sara Nossa Terra. Ele ama a nossa igreja. Vocês não têm ideia. Ele diz: eu sou daqui, eu continuo daqui. E às vezes ele passa aqui durante a semana só para entrar aqui um pouquinho. Ele veio ao culto. Ele perguntou: como é que está a obra do templo? Eu falei: não começou. Não começou, eu não acredito. E me deu uma bronca bonita. Me apertou mesmo. Eu expliquei, mas ele me apertou. E eu falei: você está com a razão, vamos trabalhar mais duro para que saia essa licença e a gente possa começar a construir o nosso templo. Então, eu só quero dar esse testemunho. Continuamos com as mesmas pendências, mas vamos lutar mais forte esse ano para que a licença saia e nós possamos fazer então iniciar a nossa construção, porque não vamos terminá-la se nós não a começarmos. Eu estou certo, meu irmão e minha irmã, que assim que nós começarmos, os recursos que nós não temos vão aparecer. Deus vai tocar no seu coração e o dinheiro vai aparecer. Nós vamos fazer esse templo não para a glória minha ou sua, de nenhum de nós aqui, mas para que o nome de Jesus seja louvado. Já pensou nós com endereço, não na Praça Barão de Corumbá, que é um endereço quase secreto, né? Essa rua, essa praça, quem conhece, mas na rua José Higino, quem sabe número 400, a possibilidade de nós termos de alcançar mais e mais pessoas. Não temos que explicar nada. Onde fica a sua igreja? Rua José Higino. Se eu digo Praça Barão de Corumbá, Praça Barão de Corumbá é aquela praça que fica na... Ninguém sabe, nem taxista sabe onde fica essa praça. Então, é mais uma possibilidade. Irmãos, aqui no culto a gente satisfaz, mas durante a semana é uma tragédia aqui. Não tem lugar para nada, não tem espaço para nada. Não tem sala para nada. Agora mesmo vamos ter uma exposição pelo aniversário da igreja. Vamos celebrar em março, porque fevereiro é exatamente no dia do Tríduo Momesco. Aí o irmão que coordena disse: onde faremos a exposição? Eu disse: boa pergunta, porque espaço não temos. Não temos espaço. Então nós precisamos e podemos então crescer e nos desenvolver, que para tanto Deus nos ajude. E antes ainda de nosso momento de entrega de dízimos e ofertas, eu quero entregar os certificados aos irmãos que completaram a sua jornada.
Estão aqui os certificados, estão aqui os brindes. A maioria já recebeu os brindes. Então, se você recebeu o brinde, venha receber o seu certificado. E se você não recebeu o brinde, venha buscar também o seu certificado. Se o seu nome não está aqui, eu não o ler ainda, porque houve ainda alguma dificuldade de comunicação, você não se comunicou, ou nós erramos no fazimento do registro. Então podem vir, eu vou chamar pela ordem alfabética, espero que rigorosa. Então, Alci Menezes, que está na escola bíblica agora, Aldner de igual modo, Alfredo Medeiros, pode vir? Sim, irmão, para o certificado, o brinde já recebeu, que eu sei. Amós da Costa está na classe, Ana Maria Carrasco, pode subir aqui. Esse negócio de degrau é complicado, eu sei o que é isso. Também já tenho. Pode subir mais, já que está sofrendo, sobe completo. Isso é. O joelho dói de quem usa. Quem não usa não tem problema. Mas quem usa, se não doer o seu, vai doer um dia. Aqui seu certificadozinho. Já recebeu o brinde, não já? O livrinho? Não recebeu o livrinho, tu vai receber agora. Irmão Ângelo não se encontra. Mateus Antônio Carlos. Já recebeu o brinde? Já recebeu. Austregésilo está na classe. Avani está na classe. Carlos Alberto de Castro está na classe. Ah, não está na classe não, perdão, Avani, falha minha. Já recebeu o brinde, não já, Avani? Não recebeu ainda? Então vai receber agora, das mãos do Henrique. Olha aí, olha aqui. Entrega para ela, Henrique. Entrega para ela o livrinho. Célia Maia. Conceição Manso está na classe. Cristina Rocha. Está o marido? Serve? Tem procuração? RG direitinho? Reconhecido em firma, em cartório? Ela já pegou o brinde? Nada. Então entrega as duas coisas, por favor. Daniel Tinoco. Décio Pires. Está vindo aí. Quem senta no mesmo lugar, eu já sei se veio, se não veio. Quem muda de lugar, fica mais difícil saber, né? Dirce Costa. Já recebeu o brinde já, né? Edson Machado. Pode vir logo os dois aí. Irmã Helenice Machado, podem vir. Se não receberam o brinde, podem pegar também. Edival está aqui, mas em outro lugar agora, esperando o ofertório. Elizabeth Camacho. Heloísa Dantas, na classe. Emília, está presente. Quem não recebeu o brinde já pode pegá-lo. Quem recebeu, Esther Monteiro. Esther e Neemias deve vir também. Vamos pegar na ordem alfabética aqui. Esther Keles, Abreu, Gilcenira, Isaac Rangel, Isabelle, Beatriz, Santos, cujo vovô está enfermo, né? Nicolas, temos orado por ela, por ele, sua família. Ivone Rezende, Isa, está no segundo culto ela, Joel de Santos Abreu, idem, Joenir,
Já vai no lugar onde as pessoas se assentam, sabe que não está, né? Karina, então, sua mãe recebe... você está na classe também. Leia Melo. Leda Coutinho. Nélia Faria. Não. Nilza Kaiser. Noemi Machado. Norildes. Paulo César Melo. Regina Helena. Renato Cisi. Escreveram errado aqui, escreveram Renata, viu? Mas você escreveu certo lá. Já recebeu o brinde? Também da Rosângela. Richard Vasquez não está. Rosa Marli. Ruth Malta. Sorelli. Thalita Medeiros. Bem, esses... o seu pai, acho que deu o nome... já está aqui, então tá bom. E Depinel não está aqui, mas está na lista que eu... Não está, ficamos a dever. Mas o brinde já recebeu o brinde? O brinde já recebeu o livro? Também nada, então vamos ficar devendo só o certificadozinho. Faça, não, claro. Porque foi a jornada, posso falar? Pode, ela quer falar aqui, precisa falar, pega o microfone para que todo mundo possa ouvir. Foi a jornada. Foi uma jornada assim maravilhosa para mim, apesar de ser a 10ª, não é? E eu fiz algumas dessas jornadas, mas aquela parte, nunca li o Levítico com tanta facilidade. Quando o pastor nos deu várias mensagens sobre a lei e a graça. Poxa, foi ótimo. E depois, quando nós lemos as cartas de Paulo, eu li junto com o livro do pastor Israel, Pastoreados por Paulo. Puxa vida, mas foi uma beleza, foi ótimo, de um engrandecimento, de um crescimento, de conhecimento espiritual. Eu louvo a Jesus por esse projeto da igreja e do nosso pastor. Muito obrigada. Obrigado, irmã Ide Pinel, sua permanente e constante aplicação à leitura da palavra de Deus. Eu quero também dizer aos irmãos que estamos agora, então, na 11ª jornada. E o brinde não vai ser este, vai ser um brinde exclusivo, que ninguém mais vai ter. Vai ser um livro único, só para quem terminar a 11ª jornada. Nosso desejo é que, de fato, como a irmã Ide Pinel falou, a Bíblia fique fácil. Esse é o objetivo, fique fácil. Eu tenho recebido muitas perguntas. Então nós criamos um grupo também no WhatsApp, grupo de leitores da Bíblia. E através dela eu tenho recebido muitas perguntas. E tenho procurado algumas, eu respondo, algumas eu tenho que pesquisar para responder, são mais difíceis. Às vezes eu respondo em áudio, ou respondo em texto, e com isso eu gostaria que todos pudessem se interessar, se empenhar. São 10 minutos por dia para ler. Claro que para meditar, para discutir as questões, para pesquisar, demanda mais tempo. Mas só ler são 10 minutos por dia.
3 intervalos de televisão. É nada. Claro que demanda uma organização do tempo da gente, né? Eu quero desejar que você possa continuar, vocês aqui, esta jornada, 11ª. Alguns já leram mais de 30 vezes. Mas o livro é de uma tal riqueza que a gente faz aquela clássica pergunta: estava aqui? Estava aqui? Algumas pessoas têm dificuldade de ler, mas nós temos em áudio. O Novo Testamento, por exemplo, quando chegar a hora, está completamente gravado pelo Cornélio Augusto. Ele está gravando agora o Antigo. E em maio ele virá aqui já com o Pentateuco gravado. Conversei e combinei com ele antes. Ele está gravando ao longo do ano o Antigo Testamento, porque é um trabalho muito dedicado que ele faz. Então, essa é uma oportunidade. Pode ser que você tenha dificuldade, mas alguém pode ler para você. Há uma irmã aqui que leu para o seu marido. Estão os 2 aqui agora, porque ela leu para ele em voz alta. E ambos se fortaleceram e se enriqueceram, ganhando muito com isso. Fica então aí o estímulo, a minha gratidão a vocês e firmes na 11ª, não é? Já estou pensando na 12ª. 11ª já acabou, agora a 12ª, como é que vai ser, não é? Obrigado, pode então se assentar. Depois desses estímulos todos, então nós podemos então nos levantar e trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Então diga aqui, irmã, a irmã Helenice quer dizer. Eu nunca tinha lido a Bíblia assim, coordenada como o pastor fez, inteira. Começava e parava. Repete porque estava desligado o microfone. Tá. Eu nunca consegui ler a Bíblia inteira, e assim como o pastor fez em ordem cronológica, mas nem de outro jeito. Lia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tudo marcadinho. Mas foi a melhor experiência da minha vida. Foi a maior alegria da minha vida. Não sei se os irmãos vão ficar escandalizados, mas foi uma alegria maior, uma bênção maior do que até quando nasceram minhas filhas. Teve mais valor para mim. Aqui, pode falar. Mas para mim eu posso até dizer isso para elas, porque eu ficava tão feliz cada dia depois do café. Eu arrumava a cama e já sentava com ele e líamos em voz alta. Tínhamos um livro que ajudava, ele lia aquele livro para nós 2. Gente, foi uma felicidade do tamanho do mundo. Muito bom. Quem nunca experimentou deve fazer, porque vai ser muito bom. Ótimo, muito obrigado. Testemunhos que não foram combinados, né? Isso é melhor ainda, porque... Sim. Certo, depois então ela vai corrigir essa falha. Aqui não consta. A propósito, os guias acabaram, não é isso? Mas já providenciamos. Então, ao final do culto, você pode pegar o seu guia. Quem não pegou o guia da 11ª jornada, estão disponíveis para você também pegar, porque acabaram. Nós fizemos uma nova edição, uma nova reimpressão, para que todos possam ter o seu guia e acompanhar a jornada. Observem que a jornada, como falou a irmã Helenice, é em ordem cronológica. Isso cria um pouco de dificuldade, porque você está lendo Crônicas e volta para Gênesis, vai para Reis, porque nós buscamos aproximar o texto bíblico da história bíblica. Com isso, a compreensão aumenta. Porque você entende então que, por exemplo, você está lendo um salmo de Moisés, por exemplo, nós colocamos junto com a história de Moisés. Procuramos colocar os salmos numa ordem mais ou menos cronológica a partir do que se imagina. Por exemplo, colocamos Crônicas, Reis, Samuel, junto com os profetas. Você saber que aquele profeta atuou naquele reinado. Com isso, a Bíblia vai ficando em alto relevo para a gente. Esse é o objetivo. Espero que você que não começou, possa hoje mesmo de tarde começar a sua jornada. E se você já começou, você possa continuar a sua jornada. E se você não deu o nome ainda, mas terminou a 10ª jornada, não tenha problemas. E como Elizabeth, você deu o nome, mas não consta, você pode nos corrigir para que nós possamos lhe trazer
o brinde. Nem todos vão ganhar esse tijolo, porque ele está acabando, mas vão ganhar uma outra coisa de grande utilidade também na sua vida. Então, enquanto a irmã Celeste, a quem agradecemos, toca uma música ao órgão, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá se levantar e colocar aqui, que os irmãos escalados vão segurar para todos nós. Te damos graças, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia, com a alegria com que o teu povo deposita no teu altar dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, porque é um reconhecimento público que fazemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E não te damos, ó Deus, porque queremos receber, mas devolvemos porque já recebemos as bênçãos do Senhor. E cremos que o Senhor continuará nos abençoando pela sua própria misericórdia e graça que há no coração do Senhor. Amém. Porque nós, de fato, nada merecemos de Ti. Obrigado, Senhor. Continua abençoando o Teu povo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem levar as salvas, saiamos, né? E eu quero lhes convidar a ficarmos todos em pé e vamos cantar as duas primeiras estrofes do hino Deus promete nos conceder grandes coisas. Só as duas primeiras estrofes, que nos introduz então no tema deste homem para o qual não temos adjetivos. Abraão. Abraão, eu disse, não temos adjetivos. Porque você sair de uma terra sua para uma outra não é tão difícil. Mas sair de uma terra sua para uma outra, que você não sabe onde é que fica,
só para Abraão, né? A promessa foi feita a ele, é feita também a nós. Os irmãos, por favor, podem então se assentar. Parte do meu sermão já se encontra impresso na capa do nosso boletim, o sentido do chamado. Abraão, como eu disse, tem esses tantos adjetivos que nós podemos epitetar para ele, por várias razões. Como eu comecei a escrever aqui, ele mudou de lugares, mas ele mudou muito mais do que de lugares. Mas eu quero destacar agora, com as imagens que vamos mostrar aos irmãos agora, os caminhos que Abraão fez. Está em inglês, infelizmente, mas dá para a gente captar bem claramente esses caminhos, e mostrando como ele andou e o quanto ele andou. De onde ele estava até o seu porto final, 1.500 quilômetros. Mas, considerando os caminhos internos, as idas e vindas, 2.500 quilômetros no mínimo que Abraão andou. Vamos então mostrar aos irmãos esta caminhada. Por favor, vamos continuar. Então aqui nós temos o seguinte. Primeiramente, ele sai de Ur dos caldeus e vai até Harã. Estamos falando aqui então em relação a Israel, do norte, do extremo norte, leste, né? Nordeste. Ele faz esse caminho, porque esse é o caminho até Canaã, esse arco. Então, de Harã, da Caldeia até Canaã, eu daqui não consigo perceber quantas milhas são. Os irmãos podem me ajudar. São quantas milhas? Quantas? 600 milhas, certo? Aproximadamente, vezes 1,609, os irmãos têm a ideia clara a respeito desse assunto. Então, essa é a primeira jornada. Eles param em Harã. Por alguma razão, Tera, o pai, para com a sua família em Harã. Esta é a primeira grande viagem que eles então fazem. E é importante termos esse registro para que nós compreendamos esta dinâmica, esta realidade. Depois de um tempo ali em que as coisas acabam acontecendo na sua vida, ele faz o seu segundo movimento, partindo agora então para Siquém. São mais 400 milhas. Siquém já está dentro do território de Israel. Já ficou, digamos assim, com uma condição mais favorável
essa possibilidade então que eles têm de fazer este acesso. De Siquém, ele vai a Betel. São lugares próximos, já no coração da terra de Canaã. Ali acontecem vários eventos. Quem quiser, eu posso mandar depois essas são 2 telas completas para os irmãos. Depois ele vai para o Egito, por causa da fome, se lembram, né? Do Egito ele volta para Betel, do Betel para Manre, que no fim seria a sua morada final. De Manre, ele vai para Obá, quando ele vai perseguindo com 318 soldados ou membros de sua família, seus empregados, perseguindo os reis que tomaram Ló, se lembram, não é? Depois nós temos, esse é mais vamos pegar esse que está melhor aí. Então esse é de Ur dos Caldeus, temos ali então a distância, 600 milhas, essa eu enxergo, até Arã. De Arã ele vai para, próxima, Siquém, mais 400 milhas, 600 e poucos quilômetros, de camelo e a pé, jornadas de vários dias. De Siquém para Betel, onde depois Jacó teria sua grande experiência, como nós sabemos. De Betel ele vai para o Egito, na fuga, mais 400 quilômetros. Do Egito ele volta para Betel, claro, ele volta para Hebrom, que hoje fica mais ou menos bem pertinho ali de Jerusalém, mas está na região da altura da Palestina. Depois ele vai perseguindo os reis, vai até Damasco, aí em Obá. Próxima tela. Aqui nós temos então o segundo momento, quando ele volta de Obá para Arã, para Manre, não é? Depois ele vai até Gerar, teve uma fome, ele vai então até Gerar, andando aí mais alguns quilômetros. De Gerar ele volta para Betesda, de Betesda para o Monte Moriá, para o quase sacrifício de Isaac. Foi a pergunta hoje no programa de rádio, 47 pessoas acertaram. Do Monte Moriá ele vai a Berseba, de Berseba a Hebrom, de Hebrom sim, esse aí é um quadro mais detalhado. Volta para Manre, a próxima, por favor. A Gerar, já mencionei. Gerar até Betesda, Betesda até o Monte Moriá. Monte Moriá ele volta para Berseba, Berseba para Hebrom, onde ele termina os seus dias. Eu fiz questão de colocar esses números para os irmãos observarem a questão geográfica, o quanto ela é importante, porque às vezes não temos uma visão muito clara desses lugares, né? E aí nós temos uma visão bastante precisa de como ele foi de fato um nômade. Por isso ele era chamado de o arameu Abraão, da região de Arã, essa segunda cidade que ele habitou. Então, só para nós termos essa visão mais clara, esses aspectos informativos estão aqui no nosso boletim, você pode depois ler com mais detimento. Eu quero, então, desta trajetória de Abraão, trazer algumas aplicações para as nossas vidas, complementando o que já está aqui no boletim. Primeira, Deus chamou Abrão para mudar de Deus. Deus, com letra maiúscula, Deus único, Deus verdadeiro, chamou Abrão para mudar de Deus. Deus com letra minúscula. Abraão sempre foi uma pessoa interessada nos assuntos da sua fé. Nós não sabemos muito sobre a sua chamada, a não ser aquilo que nós temos no livro de Gênesis. Ele estava, como nós vimos, em Ur dos Caldeus. Aqui tem até o nome moderno da cidade, onde existiam muitos zigurates, eram altares aos deuses, ao sol, à lua. É nesse contexto que Abraão surge.
E Deus então retira Abraão desse contexto de muitos deuses para adorar e servir a um só Deus. Quando ele vai para Canaã, aquela não era uma terra de um só Deus. Também ali havia muitos deuses. Sempre há muitos deuses até hoje. Há muitos deuses. Então, o primeiro chamado de Deus a Abraão, ainda Abrão, era trocar de Deus. Sair da visão de muitos deuses para a visão de um único Deus. O Deus único também nos chama para mudar de Deus. Porque para muitos de nós, Deus é alguém distante. Para muitos de nós, Deus é apenas um nome. Muitos de nós, quem sabe, infelizmente, alguns aqui presentes, temos um relacionamento superficial com Deus. Se eu pudesse dizer, diria um relacionamento dominical. Nos horários e nos lugares estabelecidos. Só isso. Para muitos cristãos, Stanley Jones chamou isso de subcristianismo. Deus é o Deus do ritual. Deus que você aprendeu a conhecer, e só, mas que não se conheceu. Eu vou citar alguns exemplos nossos aqui. Para mostrar que algumas vezes nós não saímos daquilo que nós sempre fazemos. Se fazemos aquilo com intensidade, com profundidade, está ótimo. Mas penso que o exemplo que eu vou dar ilustra em algumas pessoas essa sua escolha superficial. Vou dar um exemplo, eu espero que ninguém se ofenda comigo. Algumas vezes por ano, não muitas, fazemos 7 cultos. E a maioria das pessoas só vem nos cultos que sempre vem. Quem vem às 9, só vem às 9, não vem nenhum dos outros 6. Quem vem às 11, claro que muitas pessoas não podem. Mas não é o caso da maioria. Não interessa. Não faz parte da sua vida. Um exemplo. Não se sinta ferido se você não veio a outros cultos, se você teve os seus motivos, mas se não veio porque não se interessou. Meus irmãos, às vezes na véspera de grandes eventos, as perguntas que me fazem é: quando é que é? Na véspera do cantando Natal, no domingo de manhã, quando é o cantando Natal? Claro que pode ser uma questão de comunicação, mas penso que parte da resposta está nisso que eu estou dizendo. Apenas aquele culto dos domingos, daquela hora, daquele jeitinho superficial. Não estou dizendo que só venha um culto superficial, não estou dizendo não. Não é isso que eu estou dizendo, quero deixar bem claro. Mas penso que isso demonstra em algumas pessoas que o seu Deus é o Deus daquele horário, daquele lugar, daquele ritual. Fazemos, por exemplo, aqui uma vigília de oração, sábado de manhã. Tem muita gente, não estou me queixando. Mas muitos não vêm porque aquilo não lhe interessa. Oração não lhe interessa.
É disso que eu estou falando. Deus nos convida para uma outra maneira de adorar, a um Deus com quem nós tenhamos um relacionamento pessoal e profundo, não do ritual. Contamos aqui como vão os nossos missionários, mas para alguns isso não quer dizer absolutamente nada. Interesse zero por esse assunto, interesse zero por aqueles que não conhecem a Deus ainda. Muitos cristãos se reúnem para adorar, mas não adoram, porque a verdadeira adoração implica em entusiasmo. E vocês sabem o que quer dizer a palavra entusiasmo, é estar cheio de Deus. É claro que ele não tem que se expressar dançando, levantando as mãos, mas também, claro que você e eu aprendemos, se você é batista como eu, adorar assim, né? Durão. Aprendemos. A gente não vai mudar esse negócio. Podíamos ter aprendido diferentemente, né? Ontem eu vi um filme, um pedaço de um filme chamado Segundo o Evangelho. E era a história de uma igreja, de um pastor, um conflito lá numa igreja de predominância negra. Aí o bicho pega, né? Então é diferente. Mas nós fomos colonizados pelos brancos norte-americanos e não pelos negros norte-americanos. Claro, na história só existe o que existe. Mas se tivéssemos sido colonizados, evangelizados pelos negros norte-americanos, nosso culto seria outro. O tempo seria igualzinho. Mas na hora de cantar Firme nas Promessas, não seria Firme nas Promessas assim, como a gente canta. E não estou dizendo que isso está errado, não. A gente aprendeu assim. Mas seja assim ou assim, o importante é que haja entusiasmo, ou seja, façamos um louvor entusiasmado, isto é, um louvor cheio de Deus e não vazio. É claro que só entusiasmo, entre aspas, não quer dizer nada também. Não estou dizendo que o culto quadradinho é inferior ao culto animadinho, ou que o não tem uma coisa a ver com a outra, porque, como cantamos, Deus vê o coração. Eu estou falando das questões culturais, para destacar essa dimensão que Deus nos chama para mudar de Deus, desse Deus que não existe, desse Deus que não se interessa, desse Deus que não nos chama, desse Deus que não nos desafia. Eu estava vendo agora há pouco um áudio muito interessante da abertura da campanha nacional de evangelização em janeiro de 1965, que reuniu 180 mil pessoas no Maracanã. Quem quiser eu posso depois mandar. E Rubens Lopes dizia: está lançada a campanha. Antes era um desafio, agora é um desafio realizado e cumprido. Entusiasmo para evangelizar o Brasil. Deus nos chama para um novo Deus. Se a nossa vida é apagadinha, desanimadinha, um Deus que não intervém, um Deus que não desafia, um Deus que não incomoda, um Deus que está tudo bem, Ele nos chama para, não os deuses dos caldeus, mas o Deus único, o Deus verdadeiro. Segundo lugar, Deus nos chama para sermos bênçãos para outras pessoas. Nós lemos em Gênesis 12, 1-4, texto muito conhecido. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, já lemos agora há pouco, no começo desse culto, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. O que fez Abrão? Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã, aquele segundo destino. Primeiro, ele estava em Ur e veio até Harã, 600 milhas, praticamente 1.000 quilômetros. E desde o início, Abrão entendeu que Deus o chamava para abençoar a sua família e compreendeu também que Deus o chamava para abençoar todas as famílias da terra. Olha que horizonte amplo. Nós somos abençoados, meus irmãos. Sempre dizemos isso aqui. Quando nós abençoamos. Nós não somos abençoados no egoísmo. Egoísmo não é bênção. Realização de nossos próprios desejos e projetos, isso não é bênção. A bênção é quando nós abençoamos a outras pessoas. Ele tinha que ir além de sua família, além do seu povo. É por isso que o seu nome é mudado. Abrão é pai elevado, um bom pai, digamos assim. Mas Abraão é um pai de muitas famílias, é um pai de muitas nações. Sarai é minha princesa, princesa de Abrão. Mas Sara é princesa, isto é, princesa de todos, princesa de outras famílias, princesa de multidões. Por isso seus nomes são mudados. Deus quer que cada um de nós vá além de uma vida satisfeita, para sermos bênçãos para outras pessoas. Claro que isso começa com a nossa família. Por isso ele diz: vá, saia do seu conforto, geralmente medíocre. Deus nos manda para um lugar melhor. Mudar demanda um preço, que é a coragem. E a coragem nos põe numa aventura, num caminho de aventura. Mas não mudar também custa um preço, o lamento. Quando nós ouvimos de Deus, saia, vá, e nós não atendemos, diferentemente do que fez Abrão, nós passamos a lamentar as oportunidades que nós recebemos e não usamos. A maioria das pessoas que passa a vida reclamando, no fundo, tem um complexo de culpa. Porque podia ter aproveitado a oportunidade e não aproveitou. Eu acho interessante que Deus chamou Abrão em Ur. Mas Abrão veio para Padã, para Harã, e disse: que tá bom. Deus disse: não é aí não, é mais lá embaixo, é mais no sul. Renovou a promessa com Abrão, porque Deus tinha mais para Abrão, como Deus tem mais para nós. E nós não encontramos Abrão reclamando da vida, porque ele era plenamente feliz. O seu sobrinho era egoísta, o Ló. Me dei bem, peguei as melhores terras, está ótima a minha vida, está ótima a minha vida. Nós sabemos quão melhor era a terra dele, Sodoma e Gomorra, de onde teve que fugir, pela intervenção de
Abraão é sempre alguém pronto a abençoar. Mesmo decepcionado, o sobrinho dele, que ele criava como um filho, armou contra ele. Ele ora a Deus para salvar a vida de Ló. Põe a sua própria vida em risco quando ele sai aqui de Manre e vai até Sobá, perto de Damasco, em risco para enfrentar reis, para salvar Ló e sua família. Abraão entendeu que a nossa vida não se esgota na satisfação de nossas necessidades, na realização de nossos próprios projetos. Nesse filme que eu mencionei, há um conflito entre um pastor que tinha um coração bom, mas depois se deixou levar pela vaidade, pelo poder, pelo dinheiro. E aí a mulher dele dá uma dura nele, ou uma outra personagem, não me lembro, e pergunta a ele: o que você quer com tudo isso? Eu quero garantir o meu futuro, tendo uma boa aposentadoria, um bom plano de saúde, uma casa para passar os meus dias. Então ela disse: foi para isso que Deus chamou você? Claro que isso é importante, muito importante. Mas isso não é a nossa vida. A nossa vida não é só dos pastores que têm que abençoar os outros. Não é isso, não. Todos nós, nossas vidas se realizam, encontram plenitude quando nós abençoamos os outros, e Abraão aprendeu isso. Em terceiro lugar, Deus chamou Abraão para não se contentar. Lemos nos versos 5 a 9 que Abraão levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, e então partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré. Isto é, quando ele entrou na cidade, por Dan, lá no extremo norte praticamente, tem lá a porta por onde ele entrou, existe ainda, foi reconstituída, desencavada, reconstituída. Ele desce mais 250 quilômetros, não se contentou, atravessei, estou agora em Canaã, está bom aqui, estava bom em Harã, para ele podia estar, mas para Deus não estava, vá mais adiante. Harã não era o lugar de Abraão. Dan, no norte dos cananeus, não era o lugar de Abraão. Deus queria mais de Abraão. O texto diz que ele prosseguiu dali, em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E depois, o que fez Abraão? Ele partiu e prosseguiu mais ao sul ainda, em direção ao Neguev, e as jornadas dele continuam. Deus quer mais de mim. Confesso que alguns irmãos às vezes se referem a mim assim: o que você vai inventar agora? Eu não faço nada, não invento nada nesse sentido, não tenho esse desejo de inventar coisas. Mas eu recebo como, alguns pode ser uma crítica, mas eu recebo como um elogio. Porque a cada momento da vida, você e eu temos que nos perguntar: o que eu faço, Senhor? O que queres que eu faça? Foi a pergunta de Saulo, Atos 10, 22. O que queres que eu faça? A história de Saulo, eu preciso terminar, é de fato uma história tocante, porque mostra que nós podemos mudar. Nós podemos mudar de Deus. Abraão
mudou de Deus. Não eram mais os deuses arameus ou os deuses caldeus, mas agora era o Deus único. E Saulo mudou de Deus. Mudou do Deus da lei para o Deus da graça, da perseguição para o amor, da autossuficiência para a dependência. E olha que Saulo era alguém realmente temente a Deus, embora de forma errada. É mais difícil ainda a mudança. Era sincero, é mais difícil ainda a mudança, mas estava errado e mudou. Essa realidade, meu irmão, minha irmã, se aplica a todas as áreas da vida. Se aplica à área profissional, se aplica à área conjugal, se aplica à área emocional, se aplica à área moral, se aplica à área intelectual. Em qualquer dessas áreas, nós podemos e devemos ir além. E Abraão nos mostra que isso é possível, e a conversão de Saulo nos mostra que isso é muito possível. E quando Saulo perguntou: Senhor, que queres que eu faça? O que eu farei? Para onde irei? Deus lhe responde: levante-se. E aqui eu termino. Que queres que eu faça? Levante-se. Senhor, grita Abrão e Ur, que queres que eu faça? Levante-se. Senhor, que queres que eu faça? Pergunta Saulo. Levante-se. Senhor, que queres que eu faça? Pergunta Isaías. Levante-se. E vá. Talvez para um lugar que você não sabe aonde. Talvez afundando, perdoe-me a expressão, no seu conforto. Magoando pessoas, ferindo pessoas. Talvez. O que queres que eu faça? Levante-se. Mude. Não só de cidade, que no meu caso, mas mude de perspectiva, mude de atitude, mude de vida. Levante-se. Você, tendo ouvido o que ouviu agora, talvez você diga no seu coração: Senhor, ajuda-me a prosseguir no caminho que eu tenho seguido. Graças a Deus. Mas pode ser que você esteja se sentindo incomodado, porque você percebe, reconhece que a vida que você leva, repito, seja ela emocionalmente, moralmente, espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente, não é a vida que Deus fez para você. Ele fez você para ser uma bênção para a sua família. Ele fez você para ser uma bênção para todas as famílias, para todas as pessoas que conhecerem você. Não fez você para comer, beber e dormir. Ele fez você para sair de Ur e chegar a Manre. Ele fez você para sair de Antioquia e chegar a Damasco, ou de Damasco a Antioquia. Quem sabe Deus esteja lhe chamando, como chamou a Saulo, como chamou a Abraão. Vamos ficar em pé e cantar as duas estrofes finais deste hino que nos traz essa promessa daquilo que nós podemos ser e
fazer. Com entusiasmo. Senhor, da tua ajuda para, chamados por ti, sairmos de Ur ou de Parã, acostumados, Senhor, quem sabe, a te cultuar de uma maneira ritualizada, mas sem profundidade, acostumados, quem sabe, aos padrões de nossas famílias, mas que são padrões ruins, negativos, egoístas, destruidores, acostumados, quem sabe, à cultura de nosso tempo, em que as coisas que importam não são as coisas que realmente deviam importar. O que quer de nós, Senhor? Ajuda-nos, pega-nos pelas mãos, para que nos levantemos e sigamos em direção a Canaã. Oramos a Deus em nome de Jesus. Todos podem se assentar. Eu vou ler, como prometi, uma pequena reflexão do pastor Josué Melo Salgado, pastor da Igreja Memorial Batista de Brasília, no contexto dos acontecimentos na França. Diz ele: Stanley Jones escreveu: o mal que mais nos ameaça não é o mas o subcristianismo. Sou, diz Salgado, absolutamente contra a violência em todos os níveis, mental, verbal e física. Mas alguém já se deu o trabalho de ver o que o Charlie publicou sobre o islamismo? E sobre o cristianismo? A liberdade de expressão não pode desrespeitar a liberdade do culto e a alteridade, isto é, as diferenças. Precisamos tomar cuidado para não identificar todo muçulmano como terrorista. Porque tudo que nós não precisamos agora é uma guerra religiosa. Há sim uma forma de conter, entre aspas, o avanço do islamismo. E é pela vivência e proclamação da mensagem do Evangelho. Jesus disse que ele seria reconhecido como o enviado de Deus, que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Se ao invés de perdermos tempo falando uns dos outros, nos concentrarmos em viver o amor ágape, viver o cristianismo em sua pureza e inteireza e proclamar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo àqueles que não as conhecem, certamente veremos muitos muçulmanos entregando suas vidas a Jesus. Ele escreve então em francês: Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas muçulmano, je suis un chrétien. Isto é, eu não sou Charlie, eu não sou muçulmano, eu sou um cristão.
Termina ele. Como batista de pé roxo, entre aspas, continua a defender a liberdade religiosa, não apenas para nós, mas para todo ser humano. Como disse o batista pioneiro W.C. Taylor, aspas, não admiramos a mera tolerância, insistimos na liberdade de crença, a separação da igreja e o Estado, a voluntariedade em religião, na família, no Estado, na escola, em toda a vida cristã. Morreremos para que outros tenham a liberdade de anunciar seus princípios religiosos, embora discordemos dos mesmos princípios. Achei que deveria ler para os irmãos, porque esse é o assunto que tem trazido tanto debate e é muito precisa, curta a afirmativa aqui do pastor Salgado. Quem quiser depois ler integralmente, eu vou publicar no meu site presentapalavra.com.br, você poderá ler lá e ter mais precisão sobre o assunto. Vamos então orar assim agora. Que o amor generoso, profundo, desafiador, caloroso de Deus o Pai, que o conforto do Espírito Santo, conforto que nos anima, nos encoraja, nos dispõe às mudanças, do Espírito Santo, que a graça de Jesus Cristo, graça que nos basta, graça que nos é suficiente, graça que é melhor do que a vida, que o amor poderoso de Deus, o conforto extraordinário do Espírito Santo e a graça maravilhosa de Jesus estejam com todos nós, hoje e para todo sempre.